crise e de perseguição, Deus sempre preserva o seu povo, enviando socorro e providenciando livramento. Ele se utiliza de pessoas corajosas como instrumento para realizar os seus feitos. Hoje nós falaremos de uma mulher corajosa que Deus se utilizou como instrumento para a preservação do seu povo. Ela se utilizou das armas espirituais: oração, jejum, consagração e comunhão. Ela fez parte do maior concurso de beleza da época. Você sabe quem ela é? Ficou fácil, né? O nome dela é Esté. Isso mesmo, Esté. Esté era o seu nome persa, que significava estrela. E Hadassa era o seu nome hebraico, que significava flor, de mirta ou murta, né? Ela era órfã e foi criada pelo seu primo Mardoqueu ou Mordecai. Deus levantou Esté para cumprir os seus propósitos. Muitas vezes não compreendemos os caminhos do Senhor. Eles são muito mais altos do que os nossos. A nossa mente é limitada. Nós só pensamos no aqui e no agora. E questionamos muitas vezes a vontade de Deus. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder, está em todo lugar. Aleluia! O livro de Esté é um livro histórico, escrito em prosa. É o único livro da Bíblia que não menciona a palavra Deus. Mas percebemos em cada relato a intervenção e a presença de Deus. Ele conduzindo a história de uma forma extraordinária. O livro de Esté inicia-se relatando uma grande festa promovida pelo rei Assuero, conhecido como Xerxes I, pelos gregos. O objetivo dessa festa era demonstrar toda a glória do seu reino a seus aliados e fazer campanhas militares contra os gregos. O reino era tão grandioso, tinha 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Passando 180 dias de festa, o rei promoveu um grande banquete de 7 dias para os homens de todas as classes sociais. E, de igual forma, também convidou a rainha Vasti a fazer um banquete para as mulheres. No último dia, o rei convidou a rainha Vasti para ser exibida no banquete. E ela simplesmente desobedeceu e gerou um grande conflito. O rei fica muito bravo e chateado e pede conselho aos seus conselheiros. E a partir dali, edita um decreto destituindo Vasti do trono. É a partir de então que entra a nossa querida Esté. 127 províncias, com 127 moças representando cada província, iria se apresentar à presença do rei para ser escolhida a próxima rainha. O primeiro concurso de beleza descrito na Bíblia Sagrada. Houve uma grande preparação no harém, onde as moças eram preparadas para que pudessem chegar à presença do rei. E dentre elas estava Esté, a qual Deus escolheu, separou, designou para uma grande obra. Porque quando Deus quer, é assim. Ele pega lá de baixo e coloca lá em cima para revelar a sua glória. Esté era uma mulher corajosa, muito humilde, obediente e bela. Toda vez que Amã passava,
Todos tinham que reverenciar Amã, porque era um decreto do rei. Mas Mordecai não reverenciava Amã. E isso fez com que Amã sentisse muita raiva de Mordecai. Não sabemos ao certo o motivo pelo qual Mordecai não reverenciava Amã. Talvez pelo fato de ser um inimigo bem antigo dos judeus, descendente dos amalequitas. Esses amalequitas perseguiam muitos judeus no passado. A partir de então, daquele episódio que Mordecai não se inclinava para Amã, iniciou-se uma perseguição contra Mardoqueu e o seu povo. Amã conversou com o rei e lhe disse: esse povo é um povo diferente, o povo judeu. Ele não cumpre as tuas leis. Não deixe esse povo ficar. Está escrito lá em Esté, capítulo 3, verso 8 e 9. O ódio que Amã estava sentindo era muito grande de Mardoqueu, mas não só queria Mardoqueu morto, mas também todo o seu povo, todos os judeus, crianças, mulheres, homens, velhos, um massacre total, o extermínio do povo de Deus. Mas Deus sempre chega primeiro. Porque o inimigo, ele planeja armar ciladas, prepara forca, faz decreto, mas Deus sempre chega primeiro, porque Ele é Deus. Não adianta querer destruir o povo de Deus. Somos lavados e remidos. Somos a geração eleita, o povo exclusivo de Deus. O decreto foi escrito, selado, enviado a cada província. E aquele decreto era irrevogável. Quando os judeus ficaram sabendo daquele decreto, eles lamentaram muito, porque o decreto era de morte. Mardoqueu rasgou a sua roupa e se vestiu de panos de saco e cinza, em ato de tristeza e humilhação. A notícia chega até Esté e ela envia vestes para Mardoqueu. Mas ele não aceita e lhe manda recado contando tudo o que havia acontecido. Esté ficou sabendo de que Amã tinha preparado para Mardoqueu e todo o seu povo o decreto de morte. E Esté lhe manda dizer: faz 30 dias, Amã, Mardoqueu, que não chego à presença do rei, que eu não fui chamada à presença do rei. Eu não posso fazer nada, Mardoqueu. Essa foi a resposta que Esté enviou para o seu primo, que não podia fazer nada, porque fazia 30 dias que ela estava sem se apresentar diante do rei, porque para ela, que era rainha, se apresentar diante do rei, precisava ser chamada, e ela não tinha sido chamada. E Mardoqueu envia outra resposta a Esté, dizendo: não imagina que porque estás na casa do rei, escaparás entre os judeus, né? Ele estava dizendo: olha, Esté, não é porque você está aí, no palácio, sendo favorecida pelo rei, que você vai escapar desse massacre, porque você também é uma judia. Lembra que Mardoqueu pediu que Esté não contasse a sua nacionalidade? Ninguém sabia qual era a nacionalidade de Esté, mas a qualquer momento ela poderia ser descoberta. E então a gente percebe que Mardoqueu estava muito aflito. Mardoqueu estava desesperado, não só ele, mas todo o povo. Mas Deus já havia planejado, aleluia, um propósito grandioso na vida de Esté. Ele já tinha preparado o projeto para a vida de Esté, para abençoar não só Esté, mas todo o seu povo. Talvez Esté não sabia porque estava ali.
porque Deus tinha permitido ela ser uma rainha, a rainha da Pérsia. Ela não sabia qual era o propósito, mas a partir daquele momento de provação, de perseguição, os propósitos de Deus foram se revelando para Esther. Esther precisava entender qual era a sua missão. Ela agora era rainha da Pérsia, ela tinha uma missão. Ela, antes de ser rainha, ela era uma judia e ela estava ali com um propósito glorioso de livramento para o seu povo. Lembre-se de uma coisa, Deus te levará a lugares, te colocará em posições, mas é para que o nome dele seja glorificado, para que você faça a diferença aonde você chegar. O objetivo de Deus na vida de Esther era preservar o seu povo, que estava cativo na Pérsia. Ainda que ela não desse ouvido à missão, Deus enviaria livramento de outra parte, se caso ela não quisesse seguir os propósitos de Deus. Mas Esther, ela deu ouvido, ela escutou o chamado de Deus. Aleluia! Segundo, quando o servo de Deus usa as armas espirituais, é diferente. Tem muita gente aí usando armas físicas para vencer as batalhas, que são batalhas espirituais. Mas faça como Esther. Use as armas espirituais que já foram colocadas nas tuas mãos. A mensagem enviada de Mardoqueu? Esther disse, espera aí. Vamos usar as armas espirituais. Olha, ajunta todo o povo, disse ela. Jejuma. Sacrifício, irmão. O jejum, né? E ajunta todo o povo. Comunhão. Jejua. Sacrifício. Ora, fala com Deus durante 3 dias. Durante 3 dias, todo o povo judeu vai estar em comunhão, em jejum e em oração. Aí só assim Esther vai entrar na presença do rei. Primeiro, a preparação espiritual, para que Deus faça tudo segundo a sua infinita vontade. Quantos não fazem uso da oração? Quantos não jejuam? Quantos não vivem em comunhão? Mas a igreja precisa despertar. Esse é o tempo da igreja, ajuntar-se em comunhão. Jejum, oração, crianças, jovens, obreiros, comissão, todos juntos, para juntos buscarem a presença de Deus. Quer vitória? Sai da zona de conforto. Não é de qualquer jeito que entra na presença de Deus, que entra na presença do Rei dos Reis, mas é através das armas espirituais, comunhão, oração, jejum e consagração. Esther age com sabedoria na hora de pedir. Depois de ter feito a preparação em oração em buscar a Deus, ela vai até a presença do rei, se apresenta ao rei e ele lhe pergunta, o que tens? Qual é a tua petição? Ela pede para o rei e Amã, aquele que está perseguindo o seu povo, participar de 2 banquetes. Esther tem estratégia vinda do céu. Isso mesmo. Ela espera o momento certo e a hora certa de falar. A gente aprende isso lá em Provérbios, capítulo 15 e verso 1, que diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então Esther poderia chegar à presença do rei e dizer para ele, olha rei, Amã quer me matar e matar todo o meu povo. Mas ela não fez isso, não era o momento, não era a hora. Então tem uma lição muito importante aí. Ela esperou a hora certa. E quantas vezes nós temos a palavra certa, mas dizemos na hora errada? Então devemos pedir sabedoria ao Senhor. Senhor, que eu fale na hora certa, no momento certo, a palavra que o Senhor tem colocado em minha boca. Né? Bem, o rei, ele perdeu o sono depois que ele fez o decreto
tudo estava acontecendo, mas o rei perde o sono. E trazem ali o livro da lei, o livro das crônicas, dos feitos. E o rei relembra o feito de Mardoqueu, ou Mordecai, e exalta ele, né? O próprio Amã dá a ideia de como exaltar Mardoqueu. Mas pensava Amã que tudo que o rei estava perguntando era sobre ele. Aí a mãe enche o peito, né, e começa a dizer, olha, rei, se tem um homem que te agrada, que faz o que te agrada, rei, ele deve ser reverenciado, deve ser exaltado, rei, diante de todos. Porque a mãe queria continuar sendo mais exaltado ainda. Aí o rei ficou pensando, Aí ele disse, olha, é bom que o senhor coloque ele no teu cavalo, dê a tua coroa, dê as tuas vestes reais, né? E que alguém saia gritando na cidade o nome desse homem. Oh! Não sabia Amã que o rei estava falando de quem? De Mardoqueu, né? E assim aconteceu. Aí eu fico pensando, como é que Amã ficou, tendo que carregar Mardoqueu pela cidade montado num cavalo e gritando, dizendo, este é o homem que o rei se agrada. Imagine, ele deve ter ficado muito furioso. Aí sim, que ele queria apressar as coisas, que ele queria destruir totalmente Mardoqueu. E não só Mardoqueu, como todo o seu povo. Por quê? Porque ele estava incomodado com o brilho de Mardoqueu. Ele se incomodava porque Mardoqueu tinha algo diferente. E quantos não são assim? Se incomoda com teu brilho, se incomoda com teu jeito de falar, com teu jeito de agir. Mas o Senhor, ele vê todas as coisas. Depois disso, ele prepara uma forca para Mordecai. Ele calcula tudo na sua mente, tudo o que vai fazer. E ele recebe conselho da sua esposa e dos seus amigos para apressar o enforcamento de Mardoqueu e a destruição do seu povo. Mas acontece o segundo banquete, né? Tem o primeiro banquete, eles comem, e Esté faz o segundo banquete e convida eles. Amã tinha preparado seus planos, né, de enforcar Mardoqueu, mas Deus, ele chegou primeiro, usando a sua serva Esté. Deus sempre prepara alguém para dar livramento ao seu povo, né? E o rei faz novamente a pergunta para Esté no banquete. Qual é a tua petição, Esté? E qual é o teu requerimento? O que você precisa que eu te darei? E Esté simplesmente fala para o rei, minha petição é por minha vida. E o meu requerimento é pela vida do meu povo. Ela conta tudo ao rei sobre Amã. E Amã é recompensado pela sua maldade. A forca que foi preparada para Mordecai? Isso mesmo. O próprio Amã que vai usufruir dela. O rei atendeu o pedido de Esté. E foi feito outro decreto. Lembra que o decreto era de morte dos judeus, a exterminação de todos os judeus, sem ele ter direito a se defender? Mas o rei faz um novo decreto, porque ele não pode abolir aquele decreto que já tinha sido feito. Mas ele faz um novo decreto, onde os judeus pudessem se defender de seus inimigos. E foi enviado a todas as províncias o decreto, e houve um grande júbilo, uma grande alegria. Aprendemos muitas lições importantes com Esté. E uma das mais importantes que eu quero destacar é a seguinte: para fazer uma petição ao rei, ela teve que percorrer um caminho. Comunhão, jejum, oração e domínio próprio. Isso mesmo, ela precisou ter domínio próprio. Falar na hora certa, não explodir, né? Porque tem pessoas que explodem. Mas calma. Peça calma ao Senhor. Peça domínio próprio.
Quando entramos na presença de Deus, devemos rogar por sabedoria. E neste dia, você está na presença de Deus, na presença do Rei dos Reis. E qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento, né? Esther foi uma mulher corajosa, humilde e obediente. Livrou seu povo de um grande massacre, realizando a missão que Deus colocou em suas mãos. Deus também quer se utilizar de mim e de você para sermos instrumentos de Deus e os seus propósitos sejam realizados. Por isso, qual é a tua resposta? Está pronto para fazer a vontade de Deus, para ser um instrumento de Deus? Né? Que Deus te abençoe e que você possa ter aprendido essas lições tão importantes que a nossa rainha Esther nos promoveu. Sermos diferentes, né? Não esquecer as nossas raízes, termos a identidade de cristão, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Que esse vídeo possa ir mais longe e mais pessoas possam ser alcançadas e edificadas pela palavra de Deus. Que você seja esse instrumento de Deus em levar a sua palavra. Amém? Então se inscreve e toda terça-feira nós teremos vídeos aqui no canal aprendendo com as mulheres da Bíblia. Até lá!